Bom dia, que a paz de Jesus inunde o seu coração, a misteriosa paz de Cristo. Nós somos movidos por fé. Eu tive uma conversa muito interessante hoje com um casal amigo aqui na entrada da igreja, relacionado à nossa ideia de Deus, né? A nossa concepção de Deus e os problemas que o ateísmo impõe de maneira, eu diria, redentora ao cristianismo, porque nos obriga a rever, às vezes, conceitos infantis, tolinhos, irracionais até. Alguns conceitos que se tem sobre Deus são delirantes, que ninguém vive aquilo. Ninguém conta com aquela vida excepcional, né, movida a milagre. Eu vi esses dias uma pessoa que eu até amo muito, dizendo que nós somos movidos por milagre. Eu digo, não é, por favor. Ninguém é. Ninguém nunca foi. Todos nós sabemos, como qualquer ser humano, que temos que trabalhar. Todos nós sabemos, como qualquer outra pessoa, a nossa conversa está reverberando. Como qualquer outra pessoa, nós sabemos que temos que nos preocupar, fazer conta, tomar providências, tomar remédio, né? Temos que não adiar, tem que se vacinar, né? Ser responsável. Todos nós sabemos, e a gente sabe o preço de não ser. A gente sabe o preço de não fazer os exames preventivos necessários que o mundo científico nos presenteou, né? Os exames que as mulheres têm que fazer, que os homens têm que fazer, que as crianças têm que fazer, que os idosos têm que fazer, e que podem impedir grandes problemas, grandes transtornos. Então, essa vida excepcional não existe. Como é que a gente, em Jesus, descobre Deus? Vamos andar com Jesus. Jesus é movido por dois movimentos, por dois acontecimentos. Um é daquele que precisa dele. Aquele que precisa de Jesus, ele é Deus para Jesus. Ele interpela. Quem precisa de Jesus, reivindica, né? Tira a gente da indiferença, tira a gente do egoísmo, arranca a gente da mesquinharia, liberta o nosso coração da insensibilidade. Aquele que precisa de nós é uma chance de ter sentido na vida. Quem é o teu próximo? Né? Quem foi o próximo daquele que caiu à beira do caminho? É a pergunta de Jesus. Mas também um mistério. Também um mistério. Quem de nós dá conta da origem de tudo isso que está aí? Quem de nós explica tanta beleza? Quem de nós explica a atitude corajosa de pessoas que nos inspiram, não é? Jesus diz, olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha para eles. Se você quer entender qual o consolo de Deus na sua vida, abra os olhos, contempla, porque há um mistério lindo que nos reivindica, que nos chama, que nos converte, que nos convida a um coração reverente. Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo, nessa manhã chuvosa de domingo, uma manhã que convida mesmo a contemplação, a introspecção, né, a oração, a ler um bom livro, como diz o Djavan, né, a tomar um café quente, tomara que você goste, se não um chocolate quente, um cappuccino, sei lá o que você gosta, mas tomar alguma coisa quente, que traga prazer ao corpo, ao coração. Eu queria convidar você a, junto comigo, orarmos a palavra de Deus, agora de manhã. Eu escolhi um salmo, os 6 primeiros versos do Salmo 18, o livro dos Salmos são livros de oração.
Algumas orações do livro dos Salmos são impronunciáveis, são orações terríveis. A gente não dá conta nem mal dá conta de ler, quanto mais de pronunciar num ambiente, porque são violentas muitas dessas orações. Mas como nós temos momentos assim, mas algumas dessas orações são marcadas pela reverência, pela sensibilidade, pela sede, né? Essa sede sacramental que a gente tem de resposta, de significado, de consolo, de conforto, de amparo, de abraço, de intimidade, de sentido para viver. Se você quiser, você pode fechar os olhos enquanto eu leio e deixar a oração ecoar dentro de você como palavras de Deus. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol ou da sepultura me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém. Senhor, que bom estarmos aqui hoje de manhã. Que bom, Senhor, nós termos na semana, termos no pontapé da nossa semana, no início, no ponto de partida da nossa vida, esse tempo de oração, de meditação, de culto, de comunhão. Como a gente precisa da intimidade, a intimidade do Criador, a intimidade do Deus que está acima de todas as coisas, mas que se revela entre todos nós, de um Deus que nos chega misteriosamente, inexplicavelmente, que desperta o nosso coração. Como é bom nós estarmos aqui e podermos ter, Senhor, o testemunho do nosso irmão, o olhar, a palavra, o abraço, o culto do nosso irmão, que também cultua dentro de nós. Esse templo que eu sou, que nós somos, que a comunhão é o templo onde Deus habita e o Senhor ordena a sua bênção sempre. Deus, nós queremos que essa manhã seja uma manhã marcada de consolo, de encorajamento, marcada de calma, de paz, seja marcada de vocação, do chamamento divino, que essa manhã seja abençoadora para toda mulher, para todo homem, para toda criança, para toda pessoa que estiver aqui. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração para esse tempo de música, que as músicas sejam a nossa oração, dançando na Tua presença, que o momento com as crianças seja um momento bonito, feliz, cheio da palavra de Deus, ensinando, instruindo os nossos filhos e filhas, que a Tua palavra, Senhor, possa permear, possa passear entre nós, como vento, como sopro que sai da Tua boca, Senhor. É assim que nós desejamos hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus, vamos aplaudir a presença de Deus entre nós.
canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aleluia. Sabe quando você tá com um amigo e você tá com aquele peito cheio, assim, tanta coisa pra dizer, tanta coisa que se mor na garganta. A presença de Deus, como a gente já tem proposto hoje aqui na mensagem, a gente pode se sentir na presença desse amigo. A gente não precisa ter medo de abrir o peito, de deixar tudo isso na presença dele, contar com os ouvidos de Deus e o coração dele para acolher aquilo que está dentro de nós. Então eu quero te convidar nesse momento, com essa canção, colocar todo esse sentimento, tudo aquilo que possa estar aí dentro do teu peito, te trazendo angústia, e encontrar na companhia de Deus esse alívio, encontrar na companhia de Deus esse momento de paz, confiar a Ele todas as tuas preocupações. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tua graça achou em mim
merecer. Sou filho, eu sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Deus se encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Oh, é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos juntos. Não Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quando o salmista diz: inclinei, busquei ao Senhor com paciência e Ele se inclinou para mim. Essa imagem é a imagem que nós precisamos na nossa fé, de um Deus que se inclina, de um Deus que se interessa, que se aproxima de nós. Nós queremos orar por você que hoje está aqui
e tem no coração uma carência, uma necessidade, e você precisa de oração, você precisa de ajuda, você precisa da mão de Deus sobre a sua vida. Enquanto a gente está cantando a próxima canção, você pode sair do seu lugar. E eu vou pedir ao pastor Johnny que fique aqui, eu vou me colocar aqui à direita. E aí você pode se aproximar de nós, nós queremos orar por você. Cada um que hoje precisa de ajuda, de apoio, de oração, de uma palavra de fé, pode vir. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Oh, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar.
Graças a Deus, isso aqui o nosso irmão Zé que tirou do fundo do baú. Pode sentar, fique à vontade. Lembrou aqui o tempo que eu fazia louvor. Foi um tempo milagroso, porque só um milagre para justificar isso. Na verdade, era necessidade mesmo. Um jovem, primeiro adolescente, depois um jovem, queria muito uma igreja diferente, repaginada, com uma linguagem mais interessante, musicalmente, e não tinha ninguém para fazer. Eu fui lá e fiz. E foi muito divertido, foi muito bom. E essa música, eu tinha umas brincadeiras, eu dizia, dá-me um J, dá-me um dá-me um S, dá-me um U, a igreja dizia, dá-me outro S, Assembleia de Deus, S, o que foi que eu disse? Jesus, não ouvi. Mas essa aí eu não fazia sempre não, às vezes, tinha que estar assim muito lúdica, né? Eu era bem animado mesmo, pulava, dançava. Quando tinha samba e tanque, eu dançava mesmo. Não, tá bom. Queridos, nós temos uma programação bem animada aí para os próximos dias. Nós vamos ter aqui na Semana Santa, no domingo de Páscoa, uma manhã muito, muito bonita, de muita arte, que será coordenada pelo pastor Márcio Cardoso. Ele reuniu 7 músicas que cantam vida, morte e ressurreição de Jesus. Algumas dessas músicas são inéditas, outras nós conhecemos. E ele gravou, né, o que eles chamam de EP. Eu nem sei o que significa EP, mas sei que é um pequeno álbum, né? É um pequeno álbum com a pretensão de ter mais dinâmica nas plataformas de streaming. Hoje em dia, o álbum físico ele é muito mais simbólico, porque o que realmente gira, né, comercialmente, ou o que as pessoas acessam são as plataformas de streaming, né? Hoje ninguém compra mais CD. Só os preciosistas, os colecionadores, LP também. LP já é uma outra categoria de interesse, né? Hoje todo mundo tem ou Spotify, o Deezer, Apple Music e outras plataformas, YouTube. Oi? Alguém falou e eu ouvi. YouTube, também, não entendi, mas eu tenho certeza que deve ser Tem várias plataformas aí, e lá a gente ouve o que quer na hora que quer. Já tentei explicar isso para meu pai trocentas vezes, ele não consegue. Ele não entende o que é exatamente. Ele acha fantástico, eu quero isso aí. Aí ele assina, mas nunca usa. Só daqui a 2 anos que eu me encontro com ele, que eu vou descobrir que ele apagou e não usou. Mas tá lá a música do Márcio. Isso é maravilhoso, você colocar lá Márcio Cardoso no seu stream, você consegue ouvir o Márcio a qualquer momento. E esse álbum vai ser lançado lá. Um artista aqui que frequenta a Bethesda, né, o Cardoso, ele fez uma arte linda. O nome do álbum é Um Deus que Dança, que tem a ver com a nossa trajetória, uma proposta sobre Deus, porque foi Nietzsche que disse que ele não creria em um Deus que não soubesse dançar. Nietzsche tinha uma filosofia de Nietzsche era muito estética, né? Ele diz, não faz o menor sentido. É uma crítica que ele faz ao cristianismo na época. O cristianismo da época, Deus era tudo menos feliz. Era um Deus sisudo, iracundo, brabo, né? Rápido em julgar e condenar. Então ele faz essa afirmação e ela é desconcertante, mas que para nós da Bethesda faz todo sentido. O Deus revelado em Jesus é dançante, Ele é feliz com a nossa felicidade. Então vai ser uma manhã com essa toada, esse Deus em Jesus, que é um Deus que dança. Vamos ter participação de vários artistas, alguns estarão aqui, outros
vão participar apenas da gravação, já enviaram suas vozes. Mas está todo feliz, né, Johnny? Essa semana a gente almoçou junto, porque recebeu do Jorge Camargo, que é uma voz absurda, um compositor clássico, né, da música evangélica brasileira, da MPB, se é que pode dizer assim, evangélica. O Gladir Cabral, que é uma pessoa que a gente conheceu desde a pandemia e que é um compositor, nós já sabíamos dele como compositor, um compositor absurdo, uma voz linda, um violão maravilhoso, professor de literatura na Universidade Estadual de Campinas, de Santa Catarina. Então, assim, um álbum lindo. E vai estar a Aline Albuquerque, que a gente teve uma experiência com ela de ódio e amor, né? A gente foi torcer pelo Márcio lá no festival. Lembra, Nildo? Torcer, você estava lá? Não, acho que você não foi, né? Foi torcer pelo Márcio no festival de música. E antes da música do Márcio entrou essa tal de Aline. Claudine, eu falei Aline? Claudine Albuquerque. Ela entrou, né? E fez uma interpretação. A música dela era a cara da Bethesda, inclusive, a música. Que música, né? E ela fez a Fila do Osso. Ela fez uma interpretação que a gente ficou assim, ó. Como? Hã? Absurda. E aí eu falei, ó, se ela não ganhar, o Márcio ganha. Ela ganhou e o Márcio ficou em segundo lugar. Que foi também linda. A Roberta Fiuso fez uma interpretação linda, mas ela foi absurda. E ela vai estar aqui. Ela participa da gravação e vai cantar aqui. Ela tem uma história com a igreja, né? Tem, segundo o Johnny, assistido um ou outro culto nosso também, mostrado muito interesse. E outras pessoas estarão presentes. O coral vai cantar aqui, vai se apresentar. Quem? A Ilka também está gravando no álbum. A Ilka colocou a voz ontem. A Ilka a gente já conhece, né? Eu agradeço. É verdade. A Ilka precisa se fazer reconhecer, viu? Se conhecer novamente, a nossa Nana Caymmi. A Andréia também Ixi, rapaz, eu acho que eu não devia ter falado tanto. A Andréia, que é a esposa do nosso querido baterista, também está gravando. Então, assim, coisa linda. Vai ser uma manhã para inundar o nosso coração de evangelho, de Jesus. Né? A gente sai daqui mais crente, mais feliz, mais bonito, mais leve. Então, olha, o que eu preciso de você? Porque você me ajuda a divulgar. Porque a gente coloca o banner, né, nos vários meios que a gente tem, nas mídias que a gente tem, e você jogar isso para todo mundo e convidar, vem conhecer, porque vai ser uma bênção, tá bom? Domingo de Páscoa, aqui na nossa Bethesda. A Karine tem um aviso, cadê? Tem um aviso? Está aqui a Karine, está escondida ali, Karine. Vem aqui, mulher. A Karine, ela é a nossa Dorcas. Pastor, depois você lê com a Karine o texto bíblico que conta a história de Dorcas. Uma mulher que era conhecida porque ela fazia com as próprias mãos as roupas para oferecer às pessoas que precisavam. Né? Então, ela teve uma experiência muito bonita de ressurreição na Bíblia. Fale aqui, mulher. Bom dia, gente. Eu sou responsável pelo Ministério de Ação Social da igreja. Ultimamente, vocês talvez não tenham visto muito, mas ele acontece. Né? A gente faz a distribuição de cestas básicas, roupas usadas, né, em bom estado, e algumas assistências. Com o período de chuva, né, muita gente tem ficado desabrigado, precisando de tudo, né? Mas a gente queria poder ajudar de alguma forma, com roupas, como está aí no flyer, roupas, utensílios de casas que que vocês não estão mais usando, mas que estejam em bom estado, né? Principalmente as roupas, lençol, travesseiro, né? Tá a fim de trocar? Não, já passou 6 meses, né? Vamos trocar. Então, assim, é importante, né? E algumas mantas também. Tem
morador em situação de rua, na chuva, né? E não tem como, é papelão, é jornal, é o que tiver para cobrir. Então, eu gostaria de contar com a igreja, né, em relação a isso. E as cestas básicas, por quê? As cestas básicas, os moradores em situação de rua é complicado, né? Porque não tem como. Mas as pessoas que perderam as coisas em casa, né, estão desempregadas, e todo o processo que a gente está cansado de saber, né, e que a gente precisa também ajudar. Então, o meu número está aí, vai ser divulgado nas redes sociais, no grupo da igreja, né, depois do culto, quem quiser falar comigo. E deixando também um recadinho de quem quiser participar comigo, né, do grupo, quem se sente vocacionado a isso, a ser, como é o nome? Não, a ser quem? Pois é, a ser Dorcas. Então, quem tiver essa vocação, mas eu quero gente para colocar a mão na massa, né? Não só para faz um pix da cesta, traz uma roupa, porque sozinha eu não vou conseguir mais, né? A gente está caminhando, mas eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? Esse é o meu recadinho de hoje. Amém. Vamos ajudar a irmã Dorcas. É um nome lindo da Bíblia, viu? Dá para colocar no primeiro bebê que nascer aí. Não? Não, o primeiro que nascer. Próximo. Que vai nascer. Nós temos o recado das mulheres. É isso? Venha, Beth. Por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu já vinha com um desejo no meu coração de retomar o trabalho com as mulheres. E foi muito interessante, porque semana passada, quando eu cheguei na igreja, a Yolanda me pegou e falou assim: cadê a nossa reunião de mulheres? Por que a gente não começa? Vamos começar, e o que está acontecendo? E vamos lá, já estamos em março. Enfim, né? Como bons brasileiros, a gente espera começar março para retomar toda aquela programação que a gente gosta de fazer durante o ano. Esse domingo, Yolanda está viajando, por isso que ela não está aqui, para me confirmar. Eu queria até que vocês projetassem aqui, por favor, o endereço dela. O banner, por favor. Eu não sei se é a minha visão, que eu vejo distorcido, que a minha visão realmente é muito ruim, mas vai colocar aqui o endereço e vocês anotem como é que vai funcionar. Inicialmente, a ideia é a gente reunir as mulheres uma vez por mês nas casas. E a primeira reunião será na casa da Yolanda, certo? O endereço vai ser projetado aqui, e a gente também está fazendo a chamada no grupo de mulheres do WhatsApp que tem aqui, que rola entre a gente. Algumas mulheres que eu estou vendo aqui, eu sei que não estão nesse grupo, por várias questões, porque não sabem, porque desconhecem. Então, se você quer fazer parte desse grupo de WhatsApp, eu lhe garanto que não é aquele grupo chato que fica postando um monte de coisas aleatórias, mas é um grupo para a gente se comunicar e para a gente saber o que está acontecendo mais de perto, e assuntos sempre voltados à programação da igreja. Tá? Quem quiser fazer parte desse grupo, me procure para eu adicionar. A Karine também está de administradora desse grupo. Lá a gente coloca a lista com o endereço das reuniões, a gente coloca o que cada um vai levar para a reunião, né? E serve para isso, para a gente se organizar. Beth, por que é importante essa reunião de mulheres? Primeiro, depois que nós mudamos para cá, eu tenho sentido que a gente está muito disperso com relação a outras programações que não sejam o culto. Então, a gente vem para o culto, vai embora, né? Então, igreja é muito mais do que isso. Igreja é relacionamento, né? A gente precisa aprofundar esses vínculos, a gente precisa olhar, a gente precisa conversar, a gente precisa estar junto, né?
E as mulheres fazem isso muito bem. Não porque a gente fale demais, não é isso, né? Mas a mulher, ela tem um coração mais aberto a falar sobre si, sobre as coisas que acontecem, o mundo, as suas emoções, né? E a gente consegue estabelecer um vínculo com muita facilidade. E muito mais do que isso, né? Criar amizade, né? Que acho que é a liga que tem na igreja, que está para além da reunião de domingo, né? A gente saber que pode contar com uma pessoa, que tem um grupo que a gente pode levar uma pessoa conhecida, um vizinho, né? E aí, às vezes, a visita não vem para a igreja, mas ela pode ir para uma outra reunião numa casa, numa confeitaria, e é para isso, tá certo, gente? Vai ser um momento de crescimento, vai ser um momento de alegria, de descontração. Quando a gente se reúne, a gente ri muito, brinca, come. Conseguiu colocar aqui já? Só o endereço. O banner não conseguiu? Ui, Wendel. Eu te pego lá fora. Pronto. Vai ser no salão de festa da Yolanda, tá bom? Quem quiser fazer parte do grupo para saber detalhes e dizer o que vai levar, me procure ou procure a Karine. Pode ser que você já esteja sendo incluído sem pedir no grupo, porque a gente lembrou, fulano, coloca lá, fulano, coloca lá, tá certo? São reuniões rápidas, interessantes, profundas e divertidas, inspiradoras, e que você precisa fazer parte também. Tá bom? Mulheres se sintam convidadas, chamadas. Não é um grupo para ficar aquele grupo, sabe, meio caricaturado, né? Grupo de... Não, eu digo assim, o grupo da reunião de mulheres, né? Ele é um grupo que fala sobre coisas atuais, interessantes, sobre os nossos sentimentos. Não é um grupo para ficar falando, mulher virtuosa, quem achará, sabe? Muito assim... que já virou alegoria, né? Não, mas o que é ser mulher hoje, né? O que mudou? O que a gente pode fazer? O que a gente faz com tudo isso que a gente é, que a gente quer ser, né? E assim, tudo dentro desse jeito Bethesda de ser. Tipo isso, as sufragistas da Bethesda. Tá bom? Então, nos procure no final do culto, se você quer ir, já vai ser agora, sábado, né? Porque aí, senão, a gente só ia para abril, e aí já ia ficar cada vez mais longe, tá bom? Obrigada. Queridos, nós vamos apresentar a Deus e a nossa comunidade nossos dízimos e ofertas. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Nós estamos em um momento bem delicado, ainda transitando de contas antigas que ficaram do nosso templo maior. E a gente precisa de algumas soluções. Então, segunda-feira, amanhã, eu preciso de pelo menos R$5.000 em caixa. Nós temos R$30. Pagamos todas as contas dos funcionários. Nós temos 2 funcionários que recebem da igreja, né? De nós, são contratados nosso zelador, o José, que você vê aqui, e que atua no prédio lá. Nós temos um vigia. São necessidades, a gente precisa manter. E a gente precisa pagar o nosso aluguel aqui. Então, eu conto com você. Se você pode dar uma oferta boa, especial, diferente, faça isso. Você que está em casa, já apareceu, eu imagino, né, para quem está em casa assistindo o culto no YouTube, a conta, os dados bancários, e você entra lá no seu aplicativo e faz uma oferta e abençoe a Bethesda, porque a gente precisa muito do empenho de cada um, tá bom? Vamos orar a Deus por esse instante. Senhor, nós trazemos o nosso dinheiro porque nós amamos esta obra, porque temos gratidão por tudo que recebemos aqui, pela palavra que é compartilhada aqui.
pelos serviços do culto que abençoa o nosso louvor, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa oração. E nós não queremos abrir mão disso. Por isso a nossa oferta agora, por isso o dízimo que nós separamos para trazer a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ofertar ao Senhor. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Se você já entregou tua oferta, eu quero te convidar a se colocar de pé mais uma vez. Para você, Vamos entregar a nossa adoração ainda nessa canção. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores
são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Gente linda, que bom ver vocês nesse tempo de domingo. E eu espero muito que a reflexão que eu escolhi hoje para a gente conversar possa chegar aí, ao teu coração, ao nosso coração. Quem sabe fazer a gente ser incomodado, né? Porque o Evangelho é essa proposta. Sabe, o Evangelho não é fofo. Cá entre nós. Não é essa coisa fofinha, bonitinha, Deus é amor, ok, tudo bem. Mas existe uma dimensão do amor aí que nos agita, sabe? Que faz a gente rever a nossa caminhada, a nossa trajetória. O Evangelho, eu diria que é muito mais do que resposta, é pergunta, né? E aí a minha reflexão com vocês hoje tem essa proposta, um Deus amigo de pecadores. E se encontra a partir da narrativa de Mateus 11, os versos 16 e 19. Mas antes, o que é que acontece? Existe ali um incômodo, talvez, de João o Batista, está preso. E aí ele pede para os seus discípulos para perguntar se realmente Jesus é Jesus. Ele está incomodado, ele está preso. Eu diria que é muito mais uma resposta para os seus discípulos do que propriamente para ele, né? Ou a gente também pode especular que é o próprio João Batista está em crise, o cara está preso, vai estar destinado à morte. E aí ele fez todo um percurso antes de Jesus chegar, e aí de repente parece que ele se vê diante de um projeto. Será que esse projeto mesmo é o projeto do reino de Deus, né? E eu diria também que a gente precisa pensar que o João Batista tem uma espiritualidade mais asséptica, né? Uma espiritualidade direcionada, destinada a uma espécie de separação da vida, do mundo, das pessoas. Ele é o cara do deserto. Jesus parece ser o cara da cidade, do encontro com as pessoas, né? Também há essa distinção. E aí ele está em crise. E manda os seus discípulos lá se encontrar com Jesus. E aí os discípulos de João chegam e perguntam, você é você mesmo? Aí Jesus responde, avisa lá para o João Batista que os cegos vê, os coxos andam, e é anunciada a boa nova aos mendigos. E aí, diante disso, né, porque parece que Jesus encontra ali um sintoma de uma espiritualidade que especula acerca de quem não apenas João Batista é, mas também quem ele é. E aí vem essa narrativa aqui,
do verso 16 ao 19. Porque parece que Jesus entende que não basta vocês criticarem João Batista, que vem de uma realidade espiritual, de um jeito de viver a fé, de uma maneira distinta da minha. Também vocês me perseguem, também vocês me criticam. E aí ele traz esse texto, o Mateus, ou a comunidade que se formou a partir do Evangelho de Mateus, traz essa narrativa. A que realidade assemelharei esta geração atual? É semelhante às crianças sentadas nas praças públicas que, falando umas para as outras, dizem: tocamos flauta para vós e não dançaste. Cantamos um treno e não vos lamentastes. Veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem um demônio. Veio o Filho da humanidade, comendo e bebendo, e dizem: eis um comilão e um bêbado, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. E a sabedoria foi comprovada na sua justiça pelas suas próprias ações. Vamos ter um tempo mais de oração. Acende no nosso coração provocações, perguntas, inquietações, para que a gente consiga aprender. Quem sabe também a gente desaprenda para aprender. Quem sabe a gente encontre aqui boas insinuações do teu Evangelho, para a gente viver melhor, para a nossa vida amadurecer, para a gente encontrar sabedoria, enternecimento e leveza. Amém. Deixa eu deixar claro algo para vocês. Nós não somos uma comunidade de fé permissiva, que vale tudo e se pode tudo. Porque às vezes a gente aqui, acolá, encontra umas figuras dizendo: a Bethesda vale tudo. Vale tudo o quê, cara pálida? Aqui pode, que pode o amor. Até porque a vida não é assim. Quem acha que liberdade vive descolado de responsabilidade, eu diria, não sabe viver o mínimo com um compromisso, eu diria, primeiro consigo, com você, e segundo, com o outro. Por isso, eu diria que o meu objetivo hoje é nos fazer pensar sobre a ideia do pecado, mas não uma ideia que é diante de uma lente opressora. Porque é assim que eu e você aprendemos a vida toda quando se fala sobre pecado. É uma realidade opressora, quer te oprimir, quer te castrar, quer tornar a tua vida esmagada, quer fazer com que você se sinta cada vez mais diante de si uma pessoa de baixa autoestima. Eu não quero trazer aqui a lente do pecado com essa exigência cruel, adoecedora e castradora da vida. Não é a minha intenção. E aí, se a gente olhar qual é uma das funções da religião, até mesmo como parte do seu repertório doutrinário, seria, não apenas seria, mas tentar definir o que é pecado. E aí o pecado, o que é que se torna? O pecado se torna essa imagem ou essa palavra poderosa que introduz a humanidade em um outro mundo. E na maioria das vezes, é um mundo pior, não é não? Quando a gente pensa em pecado, quando a gente fala sobre pecado, quando a gente diz da realidade do pecado, está dizendo o seguinte: nossa humanidade esteve agora em contato com o pecado, com o erro, e, portanto, se torna a dimensão humana e fez com que a dimensão não somente humana, mas do mundo algo pior. E aí, ele é um tema que
vai permeando vários segmentos, desde a ciência da religião. Nós temos um mestre da ciência da religião aqui à minha esquerda, que é Elienay Cabral Júnior. Mas aí, não apenas da ciência da religião, mas também da psicologia. E aí não à toa, há milhares de compêndios teológicos de outras naturezas para explicar aquilo que a gente convencionou. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu. É a queda do ser humano. Deixa eu te dizer, não é minha intenção. Eu escolho não fazer hoje essa temática de desconstruir a ideia de pecado original e as suas distorcidas conclusões. Não é sobre isso. A minha proposta hoje aqui é fazer com que a gente olhe, encare para as tantas narrativas que a gente não precisa ser familiarizado com o texto bíblico e religioso, para arriscar a ter um conceito sobre o que seria o pecado. Tantas narrativas que a gente já ouviu, tantos textos que a gente já ouviu, que a gente está tão familiarizado que eu e você, a gente sempre busca uma aproximação, uma concepção daquilo que de fato seria o pecado. E aí, é fato que o que significa o pecado ficou cristalizado, é uma estrutura, e a gente não consegue pensar em outra coisa. De um modo que a gente tenta arriscar, e a gente tenta sair, a gente se esforça, mas parece que a gente não consegue desvencilhar desses conceitos. Quer ver um exemplo? Falamos que o pecado nos afasta de Deus. Quem nunca ouviu isso aí? Hein? A 3x2. Está em pecado. Está longe de Deus. Mas quando a gente olha para as várias aparições de Deus e os seus encontros com as profetas, com os profetas, com as mulheres e homens no Antigo Testamento. Como assim? Mas Deus não está separado da gente, de pessoas. Quando a gente olha a narrativa do próprio Gênesis, no texto mítico da mitologia de Gênesis, que tenta apresentar de como surge a humanidade a partir de Adão e Eva ali, depois que eles pecaram, no Gênesis 3:21, se você quiser anotar a referência, anota aí, que vai fazer com que Deus se aproxime de Adão e de Eva, está lá o texto descrito dizendo, e Deus fez as roupinhas do Adão e da Eva. Como assim? Se o pecado nos afasta de Deus, está a narrativa dizendo que é Deus de novo ao encontro de Adão e Eva, mas não apenas é Deus em encontro com os profetas, com as mulheres, com os homens do Antigo, que se chama Primeiro Testamento. E pasme, de gente simples, de gente que às vezes nem tem conceito acerca de Deus, de gente que nem tem contato com esse Deus a qual a narrativa do Antigo Testamento se apresenta. E no caso, tornar mais significativa a narrativa sem uma aura angelical. Ninguém é anjo no Antigo Testamento. Davi é anjo. O cara que trama a morte do seu soldado, mais que soldado, de um guerreiro, para ficar com a sua mulher. E Deus fala com ele. Moisés, um cara que diz a narrativa que é pesada em palavras, ninguém sabe o que significa isso, mas que é alguém também que mata, que assassina. Você sabia? Moisés. E Deus aparece para esse cara. Mas aí a gente está dentro de uma estrutura que fica pensando, o pecado nos separa e nos afasta de Deus. Quer ver outro exemplo? Falamos que o pecado é sobre errar o alvo. E aí a descrição que se tem, né? É como se a gente fosse arqueiros em busca de um único destino, de uma única vida, de acertar o tempo todo, mas a gente não sabe necessariamente o que a gente precisa acertar. Falamos que o pecado foi o culpado para que o sofrimento habitasse o mundo. E aí a questão é o seguinte, a gente olha de novo para o mito do Gênesis, lá, essa narrativa metafórica, com a força da figura de linguagem. A criação é esse lugar de tensão, de contingências, de uma vida que se forma em tantas dimensões, inclusive o sofrimento. Falamos que foi por causa do pecado. Se segura.
que Jesus teve que morrer na cruz para nos perdoar. E antes? Jesus não perdoa pecados? Quantas e quantas narrativas Jesus diz: estão perdoados os teus pecados, vai em paz. E antes, o Deus do Antigo Testamento não perdoava pecados? E antes, o Deus do Antigo Testamento não amava a humanidade? E antes, Jesus não exprimiu, não declarou o seu amor pela humanidade, inclusive dizendo assim para os discípulos: para com esse papo de servo e de senhor, o que a gente tem aqui é uma outra relação. Nós somos o quê? Amigos. Para, cara. Para. Morreu na cruz, não tinha nada disso acontecendo. O que está ali é uma declaração de afeto visceral. Ó, para, não tem hierarquia entre nós, porque entre amigos não tem hierarquia. O que tem entre amigos é afeto, é declaração de amor, é cuidado, é presença, é atenção. E é isso que Jesus faz com os seus discípulos. Falamos que o pecado, e eu deixei isso aqui por último, foi trazido pela mulher. Não? Ou seja, a gente responsabiliza o ser feminino, a condenamos ao mal, a colocamos em uma dimensão indigna, pejorativa e de violência. Vocês não sabem o mal que foi essa interpretação ao longo da história. Você quer ver um exemplo simples? Todo mundo declara que Moisés foi o grande, o que libertador dos escravos, dos hebreus que eram escravos no Egito. Mas tem uma figura ali feminina, potente, criativa, extremamente importante como ele, que é Miriam. Extremamente articulosa, muito mais do que Moisés. Ela que arquiteta todo o processo de como é que vai lidar a libertação dos seus amigos, das pessoas, as pessoas da sua gente. E aí a narrativa toda construída também é em cima de uma linguagem, o quê? Do homem, masculinizada. Deus escolheu mulheres também para liderar. Por que não falar da juíza Débora, que são figuras do Antigo Testamento? Então Eva não pode ser vista como uma personagem que deve ser demonizada, malignizada. Mas ao contrário, é ela, essa metáfora de tentar explicar como o mundo humano surge diante da possibilidade da liberdade. Sabe por quê? Porque da mesma forma que pecamos, porque somos livres, você pega porque você é livre, você erra porque você é livre, sem a liberdade, nós não poderíamos amar. Sem a liberdade, você também não pode amar. Então, na mesma proporção que você é livre para pecar, você é livre para amar. É isso que Eva nos dá. Eva é esse dom de nos levar à dimensão de que a vida humana só é possível de uma vivência, de uma existência, a partir do momento que a gente consegue viver e ter a liberdade em nossas mãos. Não pretendo te dar mais um conceito, mais um paradigma sobre o que é pecado, de verdade. A minha conversa não é sobre isso, sabe? Entregar um pacote, pecado é isso. Um produto, uma verdade. Mas eu quero tentar descolar, né, o teu olhar e aprofundar em várias direções. Mas eu quero mesmo te desenraizar. Essa é a mais ousada pretensão minha. Sabe? Te tirar aí dessa raiz do que a gente já aprendeu. E quem sabe te plantar em outro lugar. E, portanto, eu não vou fazer afirmação. Vou fazer perguntas. Por que não pensarmos na ideia do pecado assim? E se o pecado fosse a criação de um vazio entre o ser e o outro? Não é isso que acontece na narrativa de Gênesis? Um desencontro, uma ausência.
Alguém pergunta: Adão, Johnny, é uma ausência, não há retorno. Alguém grita por presença, atenção, e o que se obtém é apenas o vazio, a solidão. Percebe? É esse vazio entre o que você é e o outro. No processo de humanidade, de sermos, a gente sofre com a culpabilização ao ponto de desistirmos quem somos, mas não apenas. A gente foge do outro. Ou pior, a gente maligniza, demoniza o outro. Ou pior, a gente torna o outro em um monstro que por vezes está a habitar em nós. É a frase de Adão: eu tive medo. É a nossa cilada. Veja, a presença desse vazio, desse distanciamento está ali, na narrativa de Gênesis, entre o que você é e o outro. É nesse vazio que o pecado acontece, é nesse processo de desencontro que você tem primeiro com você, com a sua dimensão humana, com a tua existência e com o modo de que você pode ser no mundo, e também esse desencontro que você tem com o outro, e o outro parece ser algo que você demoniza, esse monstro que também ecoa às vezes dentro de você e que você projeta para o outro. Mas algo mais. A presença desse vazio, desse distanciamento, não é necessariamente algo ruim. Como assim, pastor? O pecado pode ser algo bom? Lá vem vocês, pastor da Bethesda, colocar essas coisas para a gente. Preste atenção. Essa tensão entre ser o que você é e o outro, nos põe também limites. Nos põe em uma dimensão de uma criação de uma ética. Percebe? De um pertencimento. De entrarmos em contato sobre aquilo que realmente nos pertence, aquilo que é meu e o que é do outro. Ou seja, há uma libertação, não há objetificação de quem o outro seja, e nem de quem eu me tornei. O que eu me tornei é porque eu descobri a força e a coragem para viver o meu destino e o meu próprio projeto e o meu próprio caminho. A narrativa, gente, ela é maravilhosa, ela é simbólica, ela é metafórica para a gente mergulhar nessa dimensão. Essa ideia de que o pecado é esse vazio que se abre, é também esse dizer o seguinte: existe um modo de viver no mundo que agora me pertence, que é meu, e existe também o modo de viver do mundo que é do outro, e agora a gente precisa viver numa lógica dialogal, e agora a gente precisa encontrar uma ética para que a gente não se rivalize, para que a gente não viva em disputa o tempo todo, para que a gente possa criar vínculos e para que a gente possa viver em sociedade, em comunidade. Vocês estão bem calados, hein, hoje? Caladinho. E se o pecado for essa distorção entre a vida possível, a vida que é possível, é o que tem para hoje, com a coerção, sabe? Essa coerção de desejar a vida perfeita, ou a idealização da vida. Vamos pensar nos nossos sentimentos de culpa? Deixa eu fazer uma observação antes. Ter culpa é importante, necessário, nos doa senso moral, nos faz entender que estamos em contato também com o desejo do outro, faz a gente ter esse diálogo permanente por viver em comunidade. A gente cria ética, a gente cria moral, a gente cria e põe limite, a gente tem culpa. Culpa, nesse sentido, ela é positiva. Quem não sente culpa, provavelmente sofre um distúrbio muito sério, com uma psicopatia. Ainda bem que essa igreja é cheia de psicólogos e psicólogas.
Mas a culpa em si, ela não é ruim, porque ela te põe em contraste de que você, de certo modo, rompeu um limite, um contrato, um diálogo, você rompeu uma relação ali. No entanto, a culpa que geralmente estamos a carregar nesse mundo, nas nossas relações, é porque nós estamos o tempo todo expostos a uma proposta de vida que se tornou um disfarce. É a vida instagramável. Quer ver? Deixa eu te dar contato melhor com o que eu estou dizendo. Não basta ter uma casa. Tem que ser a casa, automatizada, tudo de LED, aparelhada. A televisão de 62 polegadas, ainda é pequena, tem que ser 72. Não basta ter uma casa, não basta ter um lar. Não basta trabalhar. Tem que ser um emprego que nos leve ao clube social do vinho. Eu adoro vinho. Não basta comer bem. Tem que ser gourmet e usar whey. Não basta ser uma pessoa solícita. Precisa ser simpática. Não basta estudar, se esforçar. Tem que ser o primeiro da turma. A gente vive condenado a experimentar uma lógica, uma ciranda que nos enlouquece, nos esmaga. A gente não dá conta. Por isso que é preciso parar com esse sistema. O pecado vai estar aí, na negação das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, e por isso é preciso a gente fugir desse adestramento. Não existe vida perfeita, existe vida possível, e a vida possível é isso que você está construindo. E se o pecado, só mais um, for negar o nosso compromisso com a vida humana na sua dimensão política, comunitária e ambiental, sobre cuidar da terra prometida? Política não partidária, não é sobre isso. Apesar do partidarismo fazer parte da política. Política no sentido de que todos nós estamos implicados enquanto nós estamos a viver em sociedade. Todos nós. Você elegeu representante, eu elegi representante. Tem gente eleita aí que não é os nossos representantes, mas eles são os donos do poder e por quanto devem ser cobrados para fazer alguma coisa. Veja como é interessante. Como a expulsão do paraíso consiste em quê? Em uma dinâmica. Se você olhar lá, olha com calma, lê com calma, diz assim: Senhor Jesus, igual como a gente ensina às vezes as crianças a ler, retira de mim todas as lentes que eu já carreguei na vida. Deixa eu ver algo novo nesse texto. Se você for lá, você vai ver que existe a construção. A dinâmica é uma construção da vida que vai operando nessa direção. A partir de agora, mais do que nunca, seus gestos, Adão e Eva, serão para construir uma vida comunitária a partir do cuidado. Não é para povoar a terra e vê-la apenas como um espaço de exploração, de acúmulo, de degradação. Antes, o espírito que deve brotar, surgir com força no coração de vocês, é do jardim de delícias. Deverá ser o horizonte, o imperativo ético. É esse o modelo, uma utopia guiando as ações de vocês. Ou seja, em outras palavras, a vida humana só é possível quando estamos também engajados na transformação comunitária. Ela não pode ser reduzida apenas aos nossos interesses. A promessa de uma terra fértil, bela e paradisíaca não se dá apenas em esforços individuais, mas coletivos, comunitários, comprometidos. Por isso, a política do Evangelho, a política do Reino de Deus, é que a gente se importa com quem tem fome, com quem sofre violência, com quem se encontra em situação de rua, sem uma casa, com quem não tem acesso à saúde, com quem não tem acesso à educação, com quem está impedido de tomar vacina, como as crianças, por causa de pais negacionistas.
Não se trata de novo de defender um partido, uma bandeira, mas antes é a bandeira do Evangelho, é a justiça do reino de Deus. É por isso que a gente não pode se calar, é por isso que a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade. É por isso que o nosso grito, a nossa voz, a nossa atitude deve ser também uma exigência para uma cidade, um país e um mundo de paz. É em Gaza, mas é em Fortaleza. E nós estamos implicados. Nós estamos implicados. Se a gente nega isso, deixa eu te dizer, irmão, tu está em pecado. Pecadão, viu? Por outro lado, a gente precisa se perguntar, cara, que tipo de vida é essa? Que a gente se tornou predador da terra. A gente precisa repensar a nossa produção de lixo, a nossa maneira de usar as coisas, sabe? É hora da gente cultivar a vida como um jardim. Não é no futuro longe não, gente. É no agora. Eu preciso disso, eu preciso, sabe? Eu preciso, nós precisamos. Eu só tenho trouxe apenas um conceito, diante de tanta coisa que eu já disse. Jesus faz opção de viver a sua fé, não para apontar pecados. Cara, não é o jogo de Jesus. Não é a ideia de Jesus fazer isso. Mas para acreditar nas pessoas. Faz muita diferença isso, né? Não é a ideia de Jesus, não é essa espiritualidade de Jesus. Jesus dizer o tempo todo, cara, cuidado. O que você está assistindo? Cuidado. Foi para o estádio, falou palavrão. Lógico. Como não? Cuidado, quer que anda bebendo? Cuidado. Meu, não dá. Se de um lado, os religiosos de sua época, assim como é nessa narrativa, Jesus está incomodado com esses religiosos, surgem como olham a sua fé, né? Olham para a sua fé, exercem a sua fé, melhor é essa palavra, exercem a sua fé. Como é que eles exercem a fé? Como é que os fariseus exerciam a sua fé? Era um instrumento de controle. Mas era um instrumento de controle não apenas político, social, mas também existencial. E aí, o tempo todo estão apontando o pecado do pessoal. E que em algumas circunstâncias, vocês vão lembrar, seriam literalmente casos de vida ou morte. Vamos lembrar, narrativa de João 8, a mulher supostamente flagrada em adultério. Os caras trazem pedras na mão. O que está acontecendo ali? Os religiosos estão fazendo o quê? Apontando o quê? Pecado. Ou seja, a fé que eles exerciam era um instrumento de poder para poder ter um controle social, político e existencial, determinando quem era digno de vida ou de morte, mas não apenas. Também servia para condenar reputações. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão dizendo de mim que eu sou comilão e bebarrão. É quase que eu acho que eu escuto aqui Jesus dizendo, sou mesmo. E daí? Sou da Betesda. Mas Jesus, o que é que ele faz? Ele optou a usar a sua fé para que as pessoas fossem cuidadas, acolhidas, atendidas e restauradas para uma nova vida. Deus em Jesus não se importa, em primeiro lugar, sobre os nossos pecados. Não está na agenda de Deus olhando assim, quais são os pecados do Johnny hoje. Não, não é isso. Mas sim com aqueles e aquelas que se perderam,
que foram deixados de lado, dos esquecidos, os que não são vistos, inclusive, pela religião oficial, e, portanto, devem ser a razão, devem ser o impulso da sua caminhada. É isso que está na agenda de Jesus. Jesus, no caso, Lucas, né, traz para a gente uma cena, anota aí, Lucas 15, de 1 a 32, cara, está lá, 3 parábolas, 3 narrativas, que Jesus está querendo dizer o seguinte, cara, esse é o meu projeto, cara. Esse é o meu projeto. Essa é a minha vida. De buscar encontro, a humanidade, não é aqui uma contabilidade, sabe, dizendo aqui de onde, como é que está a tua fatura, igual do cartão de crédito. Não, não é sobre isso, não. É o desenrola Jesus. É sobre isso. Está tudo tranquilo, está tudo resolvido. A questão é como é que a gente vai cuidar desse mundo e dessas pessoas. É sobre isso. É o quanto essas pessoas podem começar de novo. Quantas vezes foram necessárias no momento que elas fracassaram nas suas relações, nos seus projetos individuais. É a possibilidade de se formar uma comunidade também assim, que se expressa em gestos de misericórdia, de amor e de acolhimento. A questão, portanto, não é sobre qual a moral, quais as regras, quais mandamentos nos levará a uma vida perfeita. Não é sobre isso, não é reduzir a experiência espiritual a um projeto religioso moralista, preocupado apenas com isso ou aquilo, se falamos disso ou aquilo, se podemos isso ou aquilo, se cabe isso ou aquilo. Mas sim, como você e eu somos capazes de cuidar dos feridos do mundo. A questão não é sobre qual a penitência. Qual é o sacrifício que a gente precisa realizar para pagar os nossos erros, para expiar as nossas culpas, as nossas dívidas existenciais. Ei, amigão. Ei, amigona. Você está disposto a estender as suas mãos para que as pessoas possam ter a dignidade de recomeçar, de encontrar um bocado de esperança e de acolhimento a partir de você? A questão não é sobre o quanto nos sentimos perto de Deus. Olha como eu oro, pastor, você não sabe. Não estou aqui desmerecendo sua oração. Não é sobre isso. Mas não vem da onde piedoso para cima de mim. Não está na agenda de Jesus. Jesus denuncia isso. Jesus denuncia isso. Mas o quanto eu me aproximo das pessoas para escutá-las com atenção reverente, para converter o meu coração a elas, para estar ali na beleza do encontro e de uma presença mais sutil, discreta e humana. Este recebe pecadores e come com eles. Acho lindo isso. Este recebe pecadores e come com eles. É necessário a gente descobrir um Deus que não se afasta das pessoas, antes acredita nelas, torcem por elas, cuida delas e deseja que elas sejam capazes de fazer de si um dom que se partilha em afetos de amor, de misericórdia, de gratidão, de coragem, mas também são também capazes de se indignar contra um mundo que esmaga as pessoas. Essa é a nossa reviravolta. E eu diria que a gente descobrir um Deus assim é fundamental para a gente viver em paz, com leveza, sem o sequestro da culpa e da vergonha. De novo, Deus não se limita ao nosso pecado. Isso não é problema dele, é problema meu, é problema seu, é problema nosso. Mas Ele faz com que a gente se enxergue, se olhe, para que a gente não venha desistir de nós mesmos. E também, não desistindo de nós mesmos, a gente também possa acreditar de novo nas pessoas.
É interessante como Jesus, eu estou terminando. Vocês deixaram bem pouquinho tempo para mim hoje, penso que eu não vi, né? Penso que eu não notei. Mas eu estou terminando. As pessoas que se aproximam de Jesus, elas já vivem as suas tragédias, seus dramas. Aí Jesus ia chegar assim, peraí, minha irmã, você jejuou hoje, você orou hoje, para saber se eu posso te receber, para saber se eu posso te acolher? Claro que não. O que é que Jesus faz? Antes ele deseja ser esse lugar de escuta, de cuidado, de profundo acolhimento, de fazê-las reparar bem nas feridas que foram amontoadas ao longo da sua jornada, para quem sabe ali serem devolvidas à vida. O pecado, ou a ideia de pecado, que é instrumentalizada e foi transformada nesse moralismo religioso, ele tem a força de nos fragmentar, ele tem a força de nos adoecer, de pôr em dúvida sobre quem nós somos, e isso faz com que a gente fique à deriva, produzindo mal-estar, nos lançando em uma vida fraturada e sem sentido. Porque a gente precisa se perguntar como é que a gente dá conta da nossa jornada interior, se a todo tempo a gente precisa prestar conta de alguma coisa, meu. Como é que a gente dá conta disso? Com um livro de regrinhas na mão, checklist, check. Igual a propaganda que tem da prefeitura, check. Não é razoável. Em Jesus, os meus, os teus, os nossos pecados não só estão perdoados, como todos nós somos convidados a seguir em frente e em paz. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Eu espero que essa palavra tenha te escandalizado. De verdade. Para quem sabe aí, a gente seja deslocado desse lugar, sabe? Sair dessa raiz, é uma raiz maldita. Para que a gente seja colocado em um lugar, um outro, que faz com que a gente tenha o nosso coração devolvido a uma paz e leveza. Os olhos de Deus para mim e para você não é um olhar que contabiliza os teus erros, os teus fracassos, os teus deslizes, não. Mas é um olhar que diz assim, você pode recomeçar tantas vezes quanto forem necessárias. O olhar de Deus é diante dessa dimensão que não se perturba diante do nosso exercício espiritual e religioso e que faz a contagem dele, não. Mas o quanto a gente está a criar um coração sensível diante do mundo e também de si. O olhar de Deus não é sobre a busca que a gente faz e a gente está diante de uma estrutura que reivindica de nós uma vida perfeita, não. É um olhar diante daquilo que as nossas fragilidades foram capazes de criar e de fazer essa vida que é sim bonita e possível. Que a graça de Deus seja isso. Eu me reconheço, eu sei dos meus limites e, portanto, nesse processo eu também não vou tornar o outro malignizado, demonizado. Eu vou ver e enxergar a imago Dei. Por mais difícil que seja, por mais doído que seja, o outro, por mais que ele tenha te ofendido, por mais que ele seja um ofensor, há ali, nele,
à imagem de Deus. Também é esse processo. Não é só você que se sente pecador e amigo de Deus. Quem você odeia, cara. O evangelho é incontornável. É um beco sem saída. Essa é a proposta. E eu queria que você cantasse com a gente essa música, que já foi cantada, que tem tudo a ver com essa reflexão. Nós somos amigas e amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Senhor, nós somos gratos por essa palavra que nos ajuda a seguir em frente, que abençoa a nossa humanidade. Obrigado, Senhor, por nos salvar, não nos tornando culpados, mas nos perdoando. Obrigado, Senhor, por revelar o seu amor através de Jesus e nos capacitar para viver uma vida mais leve, uma vida mais comprometida, uma vida mais conectada, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, queridas, nós temos dois movimentos importantes. Um é o movimento que a Karine puxou para trazermos cobertores, doações necessárias para as pessoas que foram vítimas da chuva, né? Você está com frio por causa do ar-condicionado, tem gente que passa dificuldade por causa da falta de estrutura. Então, a gente precisa fazer esse movimento, puxar. Esse material, ele vai ser levado para onde, Karine? Pronto, então você já pode, no próximo domingo, trazer aí as coisas que você tem para doar. Lembrando que a gente não pode trazer aquilo que a gente não tem onde deixar, que não presta mais para nada, que é um lixão, entendeu? E joga lá, a pessoa da igreja já vai precisar. Não, mas isso aí ninguém precisa disso. Se não serve, joga fora.
Traga aquilo que serve para alguém, para uma pessoa, que você daria para alguém e diria assim, eu te dei algo em amor. Se você não pode dizer, eu estou te amando através disso aqui, então, por favor, não traga. Mas nós temos, eu sei que nós temos muita coisa que a gente pode dividir e partilhar, tá bom? E o outro movimento das mulheres que vão fazer uma reunião no próximo sábado, né? Uma reunião de almoço, é isso? Uma reunião de almoço. É à tarde? Vai ter torta de bacalhau? Se tiver, eu me prontifico a ser garçom, né? Por favor. E eu acho que a gente foi muito abençoado por Deus hoje. Que palavra abençoadora, não é? Que bom. Eu quero abençoar você com a bênção que os apóstolos nos ensinaram a abençoar a igreja do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém.